Fala família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos aqui repercutir esse videozinho que eu separei para vocês do canal SBT Rio. Também vamos dar uma olhadinha nos canais ESPN. Eu vou deixando os créditos totais aos canais que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas aí do Fogão. Pessoal, treino pesado e intenso para o jogo contra o Atlético Paranaense. Vale liderança porque o Botafogo encara o Atlético Paranaense e o Palmeiras que tá ali ó, com os dois farol piscando ali na cola do Botafogo encara o Red Bull Bragantino. Bora acompanhar esse vídeo até o final que está topíssimo que eu separei para vocês, mas antes se inscreva no canal, deixa o teu like e se possível o seu comentário que é muito importante pra gente, também para a plataforma aqui, para o engajamento do vídeo. Agora bora assistir comigo esse vídeo, pessoal. Então pode deixar de jogar no Newton Santos na reta final do Brasileirão. Quer entender essa história? Olha esse VT. De um lado, o Bruno Mars. O outro, a banda For Fun. Eles têm a ver com o Botafogo. É que em plena reta final de Campeonato Brasileiro, o Alvinegro pode deixar de mandar 2 jogos em casa por conta dos shows dos artistas. Primeiro, o Criciúma, que está previsto para o dia 20 de outubro, data do show do cantor norte-americano. E em novembro, o adversário será o Vitória, com previsão para o dia 24, dia seguinte da apresentação da banda brasileira. Em outubro do ano passado, o Botafogo e a produtora do cantor Roger Waters fizeram uma mega operação para a desmontagem da estrutura do show para a disputa do jogo contra o Cuiabá. Na ocasião, toda essa estrutura foi desmontada em 8 horas. Agora a torcida aguarda boas notícias para seguir apoiando o líder do Campeonato Brasileiro em sua casa. Bom, essa é uma realidade não só do Botafogo, como de outros clubes que escolhem, e isso é escolhido, não tem o que o torcedor fazer, escolhem vender seus estádios para grandes shows, né, Lucas Pedrosa? Inclusive o próprio Palmeiras, no ano passado, também, alguns jogos na sua reta final, mandou o jogo... Eu não sei qual foi o estádio que eles mandaram, foi Brinco da Princesa, não? Foi no... Barueri, isso mesmo. Isso. Não jogaram no Allianz Parque por conta também de shows que acontecem no Abel Allianz. Ferreira falou, eu gosto do nosso chiqueiro. É verdade. Isso acontece quando você tem uma mudança do clube, como aconteceu com o Botafogo de SAF. Muitas coisas são ônus, outras são bônus, né? O bônus é você estar brigando por título, é você estar pensando nisso. E o ônus é porque também vira uma empresa e também precisa rentabilizar de outras formas e vender seu show. Mas aí o negócio eu já vi um show lá e no dia seguinte teve jogo. A forma com que a equipe trabalha para desmontar tudo é impressionante. Então, acho que para o jogo do Vitória, se não me falha a memória, que é o show do For Fun, não sei, isso é uma opinião, tá? Isso não é uma informação, não, pelo amor de Deus. Eu acho que dá para correr, não sei aí a data que vai chegar o jogo. Mas do Bruno Mars, ele tem vários dias de final de semana. Lembrando que as 5 últimas rodadas, as decisivas, elas não podem ser transferidas para outros estados. Ou seja, o Botafogo vai ter que escolher ou Raulino, ou São Januário, ou o Maracanã, Lucas Pedrosa. O Bruno Mars tem mais datas, né? Tem mais datas. Por que você tá... Não entendi a piadinha. Bruno Mars. Ai... É o Big Boy. Tu foi bem nessa. É o óculos. Parabéns, cara. Eu não aguentei. É o óculos. Vamos lá. Se a gente for fazer um retrospecto recente, infelizmente... Essa foi só a forfã. Perdão, quem sabe Desculpa. Só para a diversão. Vamos lá. Fala. Eu acho que se a gente for relembrar recentemente, o Botafogo perdeu um jogo contra o Grêmio dentro de São Januário com a mesma situação. E isso foi completamente decisivo para o Campeonato Brasileiro. Esportivamente, me desculpa, é terrível isso acontecer.
Não tem como a gente achar, normal, acontece e tudo mais. Não tem como. O John Textor, que sempre prioriza o seu futebol, ele infelizmente fica refém porque ele já assinou contrato, provavelmente, tudo mais. Mas assim, o Botafogo deveria priorizar, principalmente na reta final, o seu projeto esportivo. E o Botafogo jogando no Newton Santos talvez seja o time mais forte hoje do Brasil. Então assim, qualquer outro lugar não é igual ao Newton Santos. Não adianta. O Botafogo tem condição de vencer em qualquer lugar? Claro que tem, mas é muito diferente. E aí, repito, lembro do que aconteceu no ano passado e isso pra mim é horrível pro Botafogo. Sabe qual é o detalhe? Quando ele fecha esses shows, o Botafogo tinha uma ideia de tabela, porque o calendário já estava ok. Mas aí, por conta das chuvas e tudo mais, e data FIFA, e muda dali, muda lá. Porque diz que, eu não sei se é verdade, mas diz que a CBF muda jogo assim do nada. Acontece. Aí mudaram. Mas eu vou te falar. Vai esperar aí mudaram. E aí... Se eu for olhar o copo meio cheio, vai lá para São Januário. É porque ano passado era outra parada, entendeu? mas outra parada, o gramado clima, é bom, o clima, eu também acho. Vamos beber água? Mas também tem, professor. Mas Tô errado? Não, mas o Fortaleza a gente sempre considera aquela coisa do outsider, né? O Fortaleza... Tô colocando o Fortaleza no nível dos outros. Ok. Na briga com os outros. Perfeito. Ele tem essas três coisas também. Eu acho que ele não tem algumas coisas que o Palmeiras tem. Por exemplo. O Palmeiras sabe o caminho. Ele é o atual bicampeão. Para ele ali não tem susto nenhum. Então aí nem Botafogo nem Fortaleza. Não, nem Botafogo nem Fortaleza. O Botafogo tem que superar um ano passado que foi desastroso na reta final. O Palmeiras está muito tranquilo, ele sabe, eu sei o que tem que fazer. Segundo o Arthur Jorge, segundo o Arthur Jorge, o Botafogo não tem que superar nada. Eu acho que o Arthur Jorge está no papel dele de blindar o time dele, de tentar evitar que esse assunto possa interferir. Mas a gente aqui pode falar. Não tem problema nenhum da gente falar. Boa, gostei. Então, o Botafogo, enquanto instituição, não tem o que o Palmeiras teve nos últimos anos. Tranquilidade para, na reta final do campeonato, ir lá e conquistar o título. Apesar de ter sofrido eliminações nas competições paralelas. Então, está muito focado. E o Palmeiras tem algo mais, que é o craque da competição, que está sem jogar. Olha só, ele está ganhando sem ele. Só pensa naquilo, só pensa no Campeonato Brasileiro, tem semanas livres, tem descanso, enquanto o Botafogo está dividindo a sua atenção com o Libertadores. Vai ter duelos pesados pela Libertadores aí pela frente. Então, de alguma forma, isso aí acaba abalando um pouco o desempenho no Campeonato Brasileiro. Contra o Palmeiras, então, não tem nada. Tem? Alguém nada, acha? não tem nada. Tem Assim, olha, tudo a favor. Isso aqui pode preocupar o torcedor do Palmeiras, pode atrapalhar. Eu acho que tem o quê? uma coisinha que a gente está prestando atenção. Tem um derby no meio do caminho. Qualquer adversário que pegasse o Corinthians teria menos preocupação com o derby zera tudo. O Palmeiras é muito melhor que o Corinthians no momento, mas é chato pegar o Corinthians precisando do derby, como o Palmeiras vai precisar. Pode ser uma pedrinha no sapato. O Palmeiras, vamos lá, se você quiser arrumar alguma coisa contra. Ontem estava falando aqui que o Corinthians é o time que tem, teoricamente, pela pontuação média atual dos adversários, teoricamente é o caminho mais fácil até o final do ano. E o Palmeiras, pelo contrário, é o time que tem o caminho mais difícil, tem os adversários mais difíceis. Só que ele tem demonstrado muita tranquilidade para superar adversários difíceis. Times que vêm jogando bem, ele vai lá focado e aí tem tempo para a comissão técnica pensar o jogo, planejar o jogo, entender como usar cada uma das suas peças diante do adversário, estudar o adversário com mais calma. Eu acho que é um título que está muito desenhado para o Palmeiras. Eu nem sei se até o final, nesses 10 últimos jogos, também tem isso que eu vou falar, que é o fato de não poder jogar, às vezes, na sua casa. Mas ele teve 2 vezes recentemente, foi jogar lá no Brinco de Ouro e... Ele se encontrou lá no Brinco de Ouro. Então... Se encontrou lá, o gramado é bom, ele está satisfeito e está jogando à vontade lá. Porque o time, quando é bom, ele joga em qualquer lugar. Mas, Abel, quando esse time for jogar na Arena do Barueri, ele reclamou muito e não conseguiu grandes resultados. Até da atmosfera também. Perdeu uma do Inter, que eu lembro. E assim, eu vejo na disputa do título, como você falou mais cedo, Abel, Botafogo e Palmeiras, os favoritos, o Fortaleza está na disputa, mas é um candidato. Acho que ele tem os pontos positivos que o professor falou, mas para mim o que pesa na diferença é a qualidade técnica do elenco. E aí, Botafogo e Palmeiras estão à frente, ainda que o Fortaleza tenha um foco total no Campeonato Brasileiro. E, sinceramente, se o Fortaleza consegue pelo menos o 3º lugar, é um feito gigantesco. Para mim já seria o maior da era Vojvoda. Na pontuação, já que estamos numa fase, aliás, numa semana de eleições, na pontuação é um empate técnico. É um empate técnico. Sim.
A pontuação, o Botafogo está na frente e o Fortaleza está em terceiro. Mas, na verdade, no campeonato em que uma vitória vale 3 e faltam 10 rodadas, eles estão praticamente empatados. Sim. Concordam? Ou estou falando bobagem? Mas tem a intenção de voto, né? A intenção de voto do Palmeiras é mais carregada. O Palmeiras descansado. E esse negócio de enfrentar Fortaleza e Botafogo pode ser a favor do Palmeiras. O Palmeiras tem a condição Pode ser a favor, pode ser de contra. apear os dois na classificação. São 6 pontos. Na disputa entre Botafogo e Palmeiras, que é muito parelha, inclusive na pontuação, o que eu vejo assim, o Botafogo hoje joga o melhor futebol do Brasil, a meu ver. Só que a agenda positiva no Campeonato Brasileiro, a do Palmeiras, ela tem mais páginas do que o Botafogo. O Botafogo tem a questão da disputa simultânea com a Libertadores. O Palmeiras se encontrou nesse momento, mostra muito da consistência do trabalho do Abel, de encontrar soluções num momento mais difícil. Tanto que agora o Palmeiras está no seu melhor momento na temporada, pensando em desempenho e mudando peças importantes. E o Botafogo, para mim, tem um aspecto que é muito determinante, como que ele vai reagir a isso. Dá para notar nos últimos jogos um desgaste físico, eu acho, do Botafogo. Você pega o segundo tempo. O segundo tempo das partidas... O primeiro tempo, quase todos esses jogos, ele é avassalador. É avassalador. Mas a quase eliminação contra o São Paulo passa muito pelos segundos tempos. Mérito do São Paulo também, contra o Palmeiras também. E não acho que é o efeito psicológico, não. Eu acho que nisso o Botafogo tem dado demonstrações de ser um time muito consistente. Mas fisicamente tem o mérito do São Paulo, tem o mérito do Palmeiras em voltar para as partidas. Mas eu vejo um Botafogo tendo algum desgaste. Olha o segundo tempo, quando o Luiz Henrique sai contra o São Paulo. Estava esgotado. Então, assim, o Botafogo tem elenco, para mim, para encarar e ser campeão das duas coisas. Tem como rodar. Mas o Arthur Jorge mantém muitas vezes o time titular e acho que é legítimo. Mas isso tem custado fisicamente. Você vê que o Botafogo ele não consegue manter os 90 minutos e para um time que vai ter tantas competições... É o único que está em duas. Que está em duas. Então isso pode ser um ponto determinante também. Até pelo jeito que o Botafogo joga, Exato. Né? Porque ele é avassalador quando avassala, quando ele consegue. Quando ele não consegue o resultado, né? Que joga muito na transição, no arranque, dependendo de jogadores como o Luiz Henrique. Quando ele não consegue esse resultado, no resto do jogo é um suplício. Mesmo o 0-0 com o Grêmio, também notei isso. Também o time vai baixando a guarda. Esse pode ser um problema sério. E contra um Palmeiras, que é o contrário, né? O Palmeiras está descansadaço. 1º de outubro. Hoje é 1º de outubro, então vamos lá. Se você tivesse que... Você que está nos assistindo aí, independentemente do clube que você torce. É óbvio que o clube que você torce pode influenciar e muito no seu palpite. Mas hoje, 1º de outubro, se você tivesse que apostar, se você errar, você vai perder algo grande aí na sua casa, seu salário. Vai ter que pagar um almoço para 20 pessoas se você errar. Hoje, você apostaria em qual desses 3 para ser campeão? 1º de outubro. É óbvio que amanhã, depois do fim de semana, com alguns resultados pode mudar, tarará, o Botafogo pode abrir ou cair, tarará, você muda. Mas hoje, 1º de outubro, eu apostaria no Palmeiras campeão. Eu também, não sou besta. Hoje, 1º de outubro. Pode ser que segunda-feira eu já fale, não, acho que tá mais pro Botafogo. De repente o Palmeiras perde o Bragantino. Hoje, 1º de outubro, eu apostaria no Palmeiras campeão. Se o critério... E você, Eugênio? Também. Palmeiras. E você? Contrariando, inclusive, o critério matemático. Porque pela matemática é o Botafogo que está. Não, está na frente, mas faltam 10 rodadas. Então, mas você quer a bola de segurança com o teu salário, você vai em quem está na frente. Mas a Se você errar, você perde seu salário. Não, é Palmeiras. Você apostaria no Palmeiras? Vou no Palmeiras. Espera acabar. Eu vou no Palmeiras. Espera acabar. O André Tem que apostar. Não, mas se fosse apostar hoje, acho que eu apostaria no Palmeiras também. Você vê que a gente está apostando... E você que está nos assistindo? Você, torcedor do Botafogo, que está nos xingando agora. Você apostaria em quem? No Botafogo, claro. Né? Com o coração. Torcedor no Botafogo. Vai perder dinheiro com o coração? E quando a gente aposta no Palmeiras, assim, falando, a disputa é muito parelha, eu nem entro no mérito, que o Botafogo vai ter uma queda. Não, é a consistência do Palmeiras. Você está falando do atual bicampeão, de um time que se reinventou quando precisou mudar peças importantes. Então, é muito mais o mérito de quem construiu e nem entrar na discussão do ano passado, que eu acho que nem é por aí. Para mim é muito mais a consolidação desse Segunda-feira a gente faz de novo. Segunda-feira a gente faz de novo. Quem você apostaria hoje? A gente aposta todo mundo no Botafogo. Hoje é terça?
Hoje é terça? É. Sim, senhor. Então vai ser dia 7, né? É que a distância é muito curta dessa vez. A gente não está falando do que aconteceu no ano passado. Exato. Nem precisa o Botafogo bobear tanto. Um empate do Botafogo, agora contra o Atlético Paranaense, no Paraná, é uma coisa do outro mundo. E uma vitória do Palmeiras muda essa situação. Aliás, muda para mais, porque aí o Palmeiras estará 2 pontos à frente, contra 1 do Botafogo hoje. Então está muito curto. Os 3 nessa rodada são visitantes, né? Não é isso? Red Bull, Bragantino e Palmeiras. Bragantino em péssima fase. Atlético Paranaense em Botafogo. O Atlético Paranaense em péssima fase. E o Lion, Grêmio e Fortaleza. O Grêmio em má fase, eu diria. Melhorou no último jogo. Fez um bom jogo contra o próprio Botafogo. Esse negócio de adversário em má fase dá um dizer nada trabalho também. danado, dá um trabalho danado. Quem está em má fase quer ser recuperado. Exatamente. E só para até reforçar um ponto, que a gente está falando naturalmente, Botafogo e Palmeiras, mas assim, o Fortaleza, se ele termina em terceiro colocado no campeonato, lógico que para o torcedor qualquer título é maior, sem dúvida, um gosto. Mas para mim seria o maior feito na história do clube. Mas eu discordo de você. Hoje, na situação que está o campeonato, acho que não é espetacular. Fortaleza quer ser campeão. porque Ele já não não é foi terceiro ou quarto? lógico. Alguns Ele anos foi atrás? quarto. Mas eu acho que ele tem condição. Sim, mas seria a Ele melhor tá- campanha dos pontos corridos. Eu ia verdade. falar, se ele termina em terceiro, que seria a melhor campanha dos pontos corridos, esperando o 4º lugar de 2021, para um time com a diferença ainda financeira, por mais que a gente está falando do trabalho que é Você consolidado. tem razão, concordo. Para mim seria o maior feito da história do clube. Lógico, para o torcedor, um título qualquer da Série B, que foi muito representativo da Copa do Nordeste, lógico que é muito mais saboroso, mas pensando no que representa, na dificuldade do feito, você ser terceiro colocado na frente de um Flamengo, na frente do Atlético Mineiro, do São Paulo, do Corinthians, e num ano que você foi campeão da Copa do Nordeste, que você foi até quartas de final de Sul-Americana, com toda essa dificuldade do calendário, e você conseguir... Não estou falando que o Fortaleza vai ser terceiro. Está brigando para ser vice-campeão, para ser campeão, mas só o terceiro lugar, para mim, já seria um feito absurdo e muito louvável. Supera, inclusive, um outro baita feito, que é o 4º lugar de 2021, atrás simplesmente dos 3 grandes orçamentos do país. Galo campeão, Flamengo e Palmeiras. O Fortaleza foi quase um campeão moral, porque fora esses 3... Tem alguns clubes ou times que eles sentem a pressão na reta final de ter que ser campeão, de manter o bom futebol para continuar pontuando e terminar na frente. O Palmeiras pode ter várias coisas contra. Isso certamente ele não tem. Ele pode até perder o campeonato porque jogou mal um jogo, porque teve azar num, porque teve desfalque, ou porque quem entrou no lugar do Estevão... Porque o Botafogo joga muito, vamos falar também que o Botafogo joga muito. Porque o Botafogo foi melhor. Mas dificilmente você vai falar assim, o Palmeiras sentiu a pressão das últimas 10 rodadas e perdeu o campeonato. É difícil acontecer isso, concorda? Não, porque, como eu falei agora há pouco... acostumado. Para ele não é susto nenhum. Não tem pressão, não tem cobrança, não tem exigência. Não, nesse nível não. É claro que tem cobrança porque foi eliminado de Libertadores e Copa do Brasil. O Palmeiras é um clube que luta por todas as competições. Mas é o seguinte, Não, mas que é outra o pressão atual que eu tô bicampeão. Sabe? Então ele já sabe assim, como é que vai para ganhar. Eu vou por aqui, o caminho é esse aqui. Os outros não, os outros estão descobrindo o caminho. O caminho é cheio de percalços. Não é fácil. Se o Palmeiras for campeão, não terá sido fácil. Terá sido com méritos. Ele tem um caminho, uma tabela muito difícil daqui até o final do campeonato. Mas a gente olha para o Palmeiras e não duvida da capacidade dele de ganhar, porque ele já mostrou nos últimos anos que ele consegue. Não, o que eu quis Essa é a dizer questão. assim, ele tem cobrança e pressão de sua própria torcida, etc. Mas ele não tem aquela pressão de, nossa, e agora? Agora eu não posso mais perder ponto, porque ele está acostumado Ele com esse vai tipo lá, de ele coisa. foi eliminado da Libertadores e a partir dali ganhou todos os jogos do Brasileiro, se não me engano, né? Não, tomou um gol de falta do Hulk agora. É isso. O Na Bragantino, bola por parada. exemplo, no ano passado, ele vinha numa sequência muito boa, chegou ali no topo, perto de... Na hora do vamos ver. Aí na hora do vamos ver, ele começou a perder. Eu tenho falado aqui essa semana muito de rodada da ressaca, né? Quando os times são eliminados e tal, de uma competição como a Libertadores. A ressaca do Palmeiras foi 5-0 no Cuiabá. Primeiro jogo depois da eliminação, agora caiu da Libertadores e tal, só tem o brasileiro, tudo bem. 5-0 no Cuiabá, só para começar. Então, mostra que o time está focado, que tem força mental. Isso aí é que o coloca como, para mim, o maior candidato, pensando no fato de que o Botafogo tem a Libertadores e tem demonstrado uma queda de produção física no segundo tempo das partidas.
é um problema que o Botafogo vai ter que superar daqui para frente na temporada. Eu só acho que para ser o mais emocionante, a parada é dura. Porque em 2020, o campeonato é decidido com o Flamengo perdendo do São Paulo e o Inter tendo um gol anulado no Beira-Rio contra o Corinthians, que ia mudar o destino da taça. Sim. Então, para ser o mais emocionante, a gente vai ter que ter emoção até o fim. É a última rodada. Por exemplo, em E o 2020. Fortaleza, de repente, se supera e consegue, né, chegar brigando até a última rodada, e pode ser emocionante até o fim. É que o Fortaleza, eu ainda acho, com todo o crescimento que ele tem demonstrado, que em alguns momentos decisivos ele não mostra a personalidade para superar, como foi agora na Copa Sul-Americana com o Corinthians. Ele era o grande favorito contra o Corinthians e ele não conseguiu superar o Corinthians naquele momento. Ele tem que, ainda para mim, subir degraus para alcançar. Pode fazer? Pode. Pode ser que ele prove isso nessa competição, mas ainda tem um pé atrás em relação a isso. Reconheço o crescimento, só que eu acho que é um passo de cada vez. Se Fortaleza for campeão brasileiro esse ano, será um dos maiores feitos da história do Campeonato Brasileiro. Sim. Dos pontos corridos, não tenho dúvida nenhuma. Não é? Ele já se tornou o primeiro clube nordestino a liderar, não é isso? Durante pontos corridos. E liderar com consistência, né? Com futebol, com trabalho aplicado. No início do segundo turno. Não é liderar aqueles líderes de primeiras três rodadas. Esse o Santa Cruz também fez no ano que caiu. E depois caiu até para D. O Vasco ficou 2 ou 3 rodadas na liderança no ano que foi rebaixado, a última vez. O técnico era o Ramon. Lembra disso? Ramonismo. Aí mandaram o Ramon embora porque perdeu 1 ou 2 jogos. Depois, como sempre acontece, mudaram de técnico não sei quantas vezes e foram rebaixados. Rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir aqui mais uma notícia. Pessoal, Botafogo se despede de setembro com marcas expressivas. Pessoal, apesar da frustração aí pelo empate sem gols com o Grêmio no último sábado, dia 28, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo aí passou por um setembro inesquecível. O Glorioso assim estabeleceu marcas expressivas em sua caminhada. Em outubro, a equipe do técnico Arthur Jorge tem tudo para ampliá-las. O Joga 10, na sequência, relembra aí algumas façanhas do mais tradicional. Motivo de orgulho aí para a combalida aí, torcida alvinegra. E a mais importante de todas é encerrar 51 anos de espera e voltar à disputa uma semifinal da Copa Libertadores. O Botafogo, mais uma vez decidindo fora de casa, eliminou o São Paulo e agora enfrenta o Peñarol do Uruguai. O alvinegro também pôs fim aí à sina de não se classificar quando não ganhava na ida como mandante e depois de 10 anos quebrou essa maldição no Morumbi na semana passada. No momento, além da liderança isolada no Campeonato Brasileiro, o Botafogo sustenta uma invencibilidade de 10 jogos, a maior durante a era de Arthur Jorge. Setembro foi, aliás, o segundo mês que o Glorioso não perdeu em 2024. Em março, sob a batuta de Fábio Matias como interino, a estrela solitária também não caiu. No entanto, para efeitos aí de comparação, a equipe enfrentou os adversários muito mais frágeis, como Boa Vista e Sampaio Corrêa pela Taça Rio. O Botafogo desta série de Arthur Jorge soma 5 vitórias e 5 empates, aproveitamento de 66,6%. Não é superado desde 11 de agosto, no 3-2 para o Juventude em Caxias do Sul pelo Brasileirão. Que vem em outubro o Botafogo. E agora em outubro o Arthur Jorge aí tem a chance de igualar os números do compatriota português Luiz Castro, treinador que já passou 15 partidas sem perder pelo Brasileiro, pelo Botafogo. Entre março e maio de 2023, pelo êxito, começa aí o mês de uma semana cheia para recuperar a parte física de alguns nomes importantes no elenco. Por exemplo, preparar ali também a equipe que visita o Atlético Paranaense na Liga Arena no próximo sábado, dia 5. E as equipes grandes querem chegar às decisões. Temos 2 competições, o foco tem que ser em nós próprios.
não temos aí o hábito de falar muito do adversário, ao contrário de quem fala muito sobre o Botafogo. Me preocupo com minha equipe, com meus jogadores e daquilo que consigo controlar. Vamos procurar manter a competitividade e a consciência para continuar aí na frente do Brasileirão e atacar bem a semifinal da Libertadores, ponderou o técnico bracarense. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, que se inscreva, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. E com Deus, tenha uma excelente terça-feira e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!